Começamos a nossa jornada com Eragon em 2017 e agora, em 2021, finalmente terminei de ler A Herança. E que viagem foi essa, hein? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros e hoje a gente vai conversar sobre Herança, a conclusão do ciclo da Herança do Christopher Paolini. Tô muito emocionado de vir fazer esse vídeo aqui porque, como acabei de falar, tô desde 2017 lendo Eragon, a minha intenção era ler um por ano, infelizmente eu acabei pulando o ano, então eu não finalizei em 2020 como deveria, mas sim agora, no final de 2021. E que sabor delicioso terminar essa jornada. Nem vou esconder a minha opinião no início do vídeo não. Eu amei essa leitura. Senti um final muito aconchegante para o leitor que passou anos investido nessa história. Obviamente, eu não li os livros durante o lançamento, eu não peguei essa época que deve ter sido maravilhosa. Mas ainda assim, fazendo a leitura de um livro por ano, eu pude sentir um pouco o gostinho que foi ir aos poucos para essa história e não lendo tudo de uma vez. Eu pude sentir a magia através das páginas. Eu pude ir degustando essa história aos poucos. E eu acho que um pouco dessa experiência de imitar o lançamento fez com que eu sentisse a emoção de ler Eragon. Tô fazendo esse vídeo aqui de Herança porque eu fiz vídeo pra Eragon, fiz vídeo pra Eldest e fiz vídeo pra Brisingr. Então, nada mais justo do que a gente terminar fazendo um vídeo pra Herança também. Se você já leu esse livro, me deixa aí nos comentários o que você achou, se você é fã de Eragon, se você gosta tanto dessas histórias quanto eu gostei. O Iago, a outra parte aqui do canal, é super fã, leu durante a infância e um pouco dessa animação dele para com essa história passou pra mim e por isso que eu fiquei muito interessado de ler. Porque na época que eu era criança, eu vi o lançamento desses livros, eu lembro de ir na livraria e dar com a carinha deles, mas nunca me partiu o interesse, sabe? Eu acho que por causa do tamanho e porque eu era bem novo, sempre achei que seria uma leitura que não fosse encaixar comigo, mas felizmente encaixou super e eu tô muito feliz de ter feito essa leitura. Um pouquinho da sinopse, tá? Bem pouquinho, porque é o último volume. Eu sinto que qualquer coisa que eu possa falar aqui, caso você ainda não tenha terminado Brisingr, possa vir a ser um spoiler. Então, de forma geral, esse é um livro de conclusão de guerra. A gente tem essa guerra entre o bem e o mal, digamos assim, entre o povo do bem que quer um governo livre contra o imperador Gabatorix, que é esse governador super opressor ali de Alagaësian. Durante esses 3 volumes a gente acompanhou o treinamento do Eragon para ele se tornar um grande cavaleiro de dragão e conseguir reunir o máximo de poder para ir contra Galbatorix. E nesse último livro a gente tem finalmente essa guerra, o confronto final. Só que ele é um livro grande, é o maior livro da quadrologia, então era de se esperar que muita coisa acontecesse. E isso não é bem verdade. Pouca coisa acontece nesse livro, mas são coisas extensas. E eu particularmente gostei disso, porque eu acho que o Christopher conseguiu estender muito a cena e dar tempo ao tempo para elas acontecerem. Em nenhum momento me pareceu que esse livro era arrastado a ponto de, meu Deus, não tá acontecendo nada, mas também não foi aquele livro que acontece muita coisa e é alucinante e meu Deus do céu. Eu sinto que foi tudo no tempo suficiente e o Christopher consegue mesclar muito bem os acontecimentos práticos com as descrições, com a ambientação, com os sentimentos dos personagens, e quando ele gasta tempo de página escrevendo e detalhando muita coisa, as cenas se estendem, porque ele tá de fato descrevendo aquilo. E eu achei essa uma jogada muito interessante que infelizmente vem se perdendo nos livros de hoje em dia. É muito raro você encontrar hoje em dia livros que gastam tempo com descrição, que gastam tempo com construção de mundo. Então é muito precioso quando a gente encontra um livro tão recente assim, guardadas as devidas proporções, que ainda mantém esse estilo descritivo da fantasia. Então por causa disso foi ponto para Herança e ponto para Christopher Paolini. Mas para não deixar esse vídeo vazio assim, eu fiz uma listinha com coisas que chamaram a minha atenção mais ali pro início da história, que aí eu posso desenvolver um pouco mais aqui. Mas pode ficar tranquilo, que esse vídeo vai ser sem spoilers, tá? E se você ainda não leu A Herança e quiser ler, o link vai estar lá na descrição. No início dessa história, o Christopher vai gastar um tempo explicando o poder da leitura e a importância da leitura. Tudo isso numa alegoria com o Horan. O Horan é um personagem que é guerreiro, ele é o primo do Eragon, então ele é bem o contraste mesmo do Eragon. Os dois servem como um complemento entre si. O Eragon é o cavaleiro, ele sabe lutar assim, mas ele é mais pra ser o intelectual, a pessoa que sabe, que comanda. E o Horan, ele sabe guerrear, mas ele representa a força bruta. Efetivamente o confronto, a força pesada, sabe? E no início dessa história, a gente vai ter um Horan lutando para aprender a ler, porque ele é um personagem que não sabe ler. E a gente tem essa questão aqui no início de falarem pra ele, olha, é melhor você aprender a ler, porque quando você não sabe ler, você
você é facilmente manipulado. Tudo isso num contexto de guerra, num contexto de magia, mas a gente pode trazer para o nosso contexto também. É o Christopher falando pro leitor a importância da leitura. A leitura serve para isso, para você entender o mundo à sua volta, para você poder obter informações da fonte. Você não precisa acreditar naquilo que estão te falando. Você pode ir lá e ler por conta própria e formar a sua própria opinião sobre aquele texto. Eu achei isso muito interessante porque não era algo que foi explicitado aqui antes, né, nos outros livros. E mesmo nesse contexto de guerra em que eles estavam, porque eles estavam guerreando, tomando cidades ali, tem uma pausa pra Nazuada falar pra ele: acho melhor você aprender a ler, hein, garoto? E ele segue isso e é bonito de ver esse progresso dele na leitura. Uma outra coisa também que tem no início desse livro é uma conversa bem rapidinho, é bem curtinho, mas isso teve um impacto em mim na preocupação do Christopher de construir esse mundo. A gente tem uma cena ali que tem um grupo de pessoas que estão se preparando para a guerra, só que eles são pessoas assim normais, digamos assim. Eles não são personagens fixos na história, eles não são personagens importantes, eles são pessoas ali, é o povo. E eles estão conversando nessa fogueira sobre essa guerra que eles estão enfrentando do lado do Eragon e contra o Galbatorix. E a realização que eles têm é que eles são pessoas comuns e o mundo não serve para eles. Porque eles estão lutando ao lado de elfos e anões comandados por um cavaleiro de dragão contra um cavaleiro de dragão que ficou mal e fez ali de Alagueja um império terrível. Então eles chegam à realização que eles, porque são pessoas comuns e não têm poderes, eles não têm voz nesse mundo. Eu achei isso tão interessante, foi tão rápido, foi um final de capítulo ali no início. Foi assim, super pincelado, mas isso teve um impacto pra mim de mostrar a preocupação do Christopher de construir uma história complexa, que não fosse simplesmente jogada em uma guerrinha entre o bem e o mal. Não é assim. A gente tem a personificação da população de forma geral, nesse grupo de pessoas, conversando que tipo, olha, eles são todos poderosos, eles têm poderes, eles têm dragões, eles têm tudo, a gente não tem nada. Então o mundo não é pra gente, a gente só obedece. Nós nunca vamos ser as pessoas que comandamos a guerra. A gente sempre só vai estar trabalhando para eles. Eu achei isso muito profundo e muito interessante também. Ah, tem uma morte específica aqui também que eu adorei. A gente vai ter um personagem que infelizmente vai morrer e um dos desejos dele é que seja enterrado e plantado uma árvore ali onde ele foi enterrado. Agora eu não vou lembrar qual é o tipo de árvore. Mas eu achei isso interessante porque hoje em dia a gente já tem muitas empresas que fazem esse processo, né? Em vez de você enterrar o corpo do defunto, enfim, num caixão, num cemitério normal, existem jardins de pessoas mortas. E aí você pode colocar o corpo daquela pessoa num compartimento mais biodegradável, digamos assim, e aí a árvore vai crescer com base no nutriente daquela pessoa. Eu achei interessante, eu não sabia se isso já existia nessa época que o Christopher escreveu esse livro, se ele se inteirou nesse assunto, ou se não tem relação uma coisa com a outra, mas eu peguei por esse lado, porque é realmente muito mais bonito e muito mais vivo, né, e sustentável para o planeta, você alimentar, digamos assim, uma floresta com os restos humanos, depois de você doar todos os seus órgãos, obviamente. Isso é uma coisa que em países mais desenvolvidos já está sendo feito. Já tem cemitérios ecológicos que fazem esse tipo de coisa. A pessoa escolhe a árvore e ela é plantada, né? Você, depois de morto, acaba virando a árvore de certa forma. E tem esse personagem que tem esse desejo aqui no livro e eu não consegui não pensar por esse lado, porque pra mim foi muito forte. Eu acho isso muito interessante. Temos uma reviravolta aqui nesse livro que eu fiquei muito surpreso, mas aí eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ser spoiler, mas se você leu, eu acho que você sabe o que eu tô falando. A gente tinha parte da história de um personagem escondida, mas aí essa revelação vem à tona e ele se prova um personagem muito útil, pra ser sincero, ali nessa batalha final. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi esse detalhe em específico, essa reviravolta aí da metade pro final, mas enfim, aí fica só pra quem leu realmente, né? Achei muito fofo. Quando esse personagem explicou o que estava acontecendo, eu fiquei, era isso, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E também ali no meio da história, a gente tem a inserção de um elemento novo. Uma das coisas que eu mais fiquei feliz em Brizingr foi a inserção dos Eldunari, que são como se fossem os espíritos dos dragões, as mentes dos dragões condensadas em uma gema. Gema não de ovo, tá, gente? Gema é uma pedra preciosa. Eu achei isso muito interessante porque pra mim foi o Christopher adicionando uma coisa original pra temática dragões, que muita gente pode revirar o olho e achar que não tem
tem nada de inovador. Eu achei isso inovador. Então quando ele adicionou isso em Brising, eu achei muito interessante. Só que aqui a gente tem meio que uma conclusão desse assunto. A gente vai ter uma nova descoberta com relação a isso, que vai ser supostamente uma arma contra o Galbatorix. O Eragon vai seguir nessa jornada, mini jornada ali na metade do livro, pra ter essa nova arma, pra ter essa vantagem contra o Galbatorix. E eu acho que foi uma conclusão muito boa pra emendar toda essa situação com o Zeldunari. Fez super sentido pra mim, adicionou uma camada boa pra história e uma quebra de narrativa ali, porque na minha mente esse livro seria preparação pra guerra, a guerra no final. E aí chega no meio do livro, tem essa coisinha nova, aí o meu interesse renovou pra história e eu falei, pô, legal, né, o Christopher ter adicionado isso. Ele podia ter feito uma história basicona de guerra, mas ele foi lá e quebrou essa expectativa ali no meio. E claro que eu não podia deixar de citar as coisas científicas desse livro, né? Porque, ok, a gente tem aqui um livro de fantasia, mas é muito interessante dois pontos científicos que o livro aborda. Como esse mundo de fantasia é baseado muito numa sociedade medieval, eu fiquei muito feliz de ver uma cena específica em que o Eragon descobre que a Terra é redonda. Não é a Terra propriamente dita, porque, né, a Lagueja é um outro mundo, mas assim, supondo que esse mundo fique num planeta, o que provavelmente é, esse planeta é redondo, porque todo o planeta vai ser redondo, e aí ele tá voando no horizonte e ele tem a realização, a Terra não é plana, a Lagueja não é plana, esse planeta é redondo. Eu achei isso tão interessante, gente, porque é um momento inusitado se você for parar pra pensar, porque o Christopher não precisava colocar isso na história. Tipo, ninguém tá nem aí pra como o planeta é. Só que aí chega o Eragon voando e fala, a Terra não é plana, a Terra é redonda. E eu achei isso muito legal. É um detalhezinho assim, mas que me fez parar pra pensar, é verdade, né? Se é baseado numa sociedade medieval, eles acham que a Terra é plana. Então faz muito sentido ele ter esse momento de realização. Pois bem, Eragon, um cavaleiro de dragão inteligentíssimo que sabe que a Terra não é plana. E a gente também tem uma questão da magia aqui, é que eles sabem relacionar energia e matéria. Tem uma explicação aqui bem legal com essa questão mágica, que fala que matéria é energia, então corpos têm energia, e a energia pode se tornar matéria. E isso, caso você não saiba, é o princípio de Einstein, né? Aquela equação E igual a mc² relaciona energia e matéria. Essa foi uma grande descoberta que a gente teve, científica, mudou a forma como a gente enxergou energia e matéria, e eu achei interessante o Christopher utilizar esse artifício científico para explicar a magia aqui. Não que a magia na história seja algo científico, mas assim, eles partem de uma mesma premissa. Ele estava explicando um conceito falando energia é matéria, e isso é ciência também. Eu achei isso muito bonito. Por isso, gente, eu dei 5 estrelas para esse livro. Como eu falei, eu achei essa história muito acolhedora. O final, efetivamente, do livro chega e a gente ainda tem mais umas 100 páginas pela frente. O que é essas 100 páginas? Simplesmente conclusão para os personagens. Eu achei isso muito bonito porque o Christopher, ele colocou 100 páginas dos personagens se despedindo, deles conversando sobre o que eles vão fazer agora que eles resolveram a situação. Sabe, essas últimas interações entre eles, a última conversa, o último abraço, o último beijo. Eu senti que esse final foi muito aconchegante pro leitor. É o Christopher falando, eu sei o quanto tempo você passou lendo essas histórias, lendo essas páginas, então eu vou dar um final que seja muito calorzinho no coração. E ele deu. Por causa disso eu terminei esse livro com um sorriso no rosto e não podia deixar de dar 5 estrelas. Da coleção, assim, de forma geral, eu fico com Herança e Eldest. Pra mim, esses são os meus favoritos. Eragon e Brising estão num patamar um pouco mais abaixo, mas ainda assim são leituras muito gostosas. Se você ainda não fez, acho bom dar uma chance. Bem, se você gostou dessa resenha, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Antes de ir, eu queria agradecer a Amanda Meira por ser apoiadora aqui do canal. Muito obrigado a você, Amanda, e a todos os outros apoiadores Luagers que ajudam a gente a continuar postando vídeos de graça de literatura aqui no YouTube. Se você quiser ser um apoiador, checa o link lá na descrição. Espero te ver no próximo vídeo com mais magia e com mais livros maravilhosos, eu espero. Até lá. Um beijo e tchau.